Olá, galerinha do segundo ano do Colégio Sagrada Família, professor Arnaldinho outra vez. Olha, galera, hoje nós vamos iniciar a parte de transmissão de calor. Na verdade, estudamos em calorimetria, que o calor é passado espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Calor é energia térmica transferida. Bem, mas como ocorre essa transferência de calor? Nós temos 3 casos em que o calor pode ser transmitido, ok? Vamos lá. Primeiro caso da propagação de calor é a condução térmica. A condução térmica é quando o calor é transmitido por um único meio material. Ele é transmitido de partícula para partícula, ele vai passando de uma partícula para outra, até chegar em outra localidade. Como ele é transmitido em um único meio material, geralmente a transmissão de calor se dá através de meios sólidos. Geralmente, não quer dizer que só ocorre em meios sólidos, também pode ocorrer em líquidos, mas geralmente ocorre em meios sólidos, ok? Ó, eu tenho aqui uma barra de ferro, ok? Se você aquecer a barra de ferro em uma ponta, você percebe que gradativamente a outra ponta vai aquecer. Não de uma hora para outra, mas gradativamente, porque o calor vai passando de partícula para partícula, de uma ponta para outra. Geralmente os tipos de transmissão de calor, eles são exigidos na forma no vestibular, em um formato em que você tem que identificar o tipo de transmissão de calor que está ocorrendo. Então, quando falar em meios sólidos, por exemplo, na cozinha, a gente utiliza muito as panelas com cabo de isolante térmico. Por quê? Porque é justamente o calor é transmitido, aí o isolante térmico é usado para evitar essa condução. Aí, isso depende também, a questão de ser isolante térmico e de ser condutor, vai depender também da condutividade térmica do material. Alguns materiais têm mais facilidade em conduzir calor, tipo os metais. Outros, mais dificuldade em transmitir calor, como a borracha. Aí eu tenho os bons condutores e os maus condutores. Os maus condutores são chamados de isolantes térmicos. Logo, tem uma grandeza física que se chama condutibilidade ou condutividade térmica, que ela é uma constante do material. Cada material tem a sua condutividade. Materiais com alta condutividade térmica são bons condutores. Materiais com baixa condutividade térmica são isolantes térmicos. Olha aí, ó. Beleza, galera. Em regime estacionário, o fluxo de passagem de calor ele é constante. É o chamado fluxo térmico. Olha só. Os materiais que são melhores condutores de calor, de alta condutividade térmica, têm alto fluxo térmico de passagem de calor. O fluxo térmico seria maior. Como eu falei, a condutividade térmica ela é uma constante. O que o fluxo de calor, na verdade, ele mede? Ele mede a transmissão de calor, o calor que está sendo transmitido a cada intervalo de tempo. Muito parecido com a potência térmica, na verdade, né? Energia térmica dividido pelo tempo. Então, está se medindo isso. O fluxo de calor mede a transmissão de calor a cada intervalo de tempo. Logo, algumas grandezas aqui no corpo, elas serão proporcionais de forma direta, outras de forma inversa ao fluxo térmico, a essa passagem de calor. Umas, o fluxo térmico vai ser facilitado, outras vai ser dificultado. Por exemplo, quando você fala da área, ou seja, a largura, é claro, se o corpo é muito largo, a passagem de calor ela fica mais facilitada. Então, quando ele tem uma área maior, como o calor na condução é transmitido de partícula para partícula, você vai ter mais partículas, ou seja, muito mais calor, passando de partícula para partícula. Então, com a área maior, o fluxo térmico é maior. Então, são diretamente proporcionais. A área maior facilita a transmissão do calor. Já quando eu vou para a variação de temperatura,
O calor é transmitido do corpo de maior temperatura para o de menor. Se essa diferença de temperatura for maior, também há uma facilidade no fluxo térmico. O fluxo térmico será maior. O calor transmitido será maior. Porque você tem um lado muito mais quente e um lado bem mais frio. Então o choque térmico é bem maior. Viu? Lembra-se do choque térmico, que a galera sofre muito, né? O choque térmico é devido a isso. A diferença de temperatura muito grande, né? Aí o pessoal vai na geladeira, aquele calor todo vai na geladeira. Quando abre a geladeira, tem gente que pode ter até parada cardiorrespiratória, por causa do choque térmico que é muito grande. É uma perda de calor muito grande e o corpo não suporta isso realmente, porque o seu corpo está muito quente e a geladeira está muito fria. Aí o calor transmitido é de forma mais rápida, o fluxo de transmissão é muito maior. Bem, se nós temos também outra grandeza, é o comprimento. O comprimento, na verdade, ele dificulta o fluxo térmico, ele dificulta a passagem do calor, porque o calor vai demorar mais para chegar de uma ponta para outra. Se o comprimento é maior, vai demorar mais para chegar calor de uma ponta para outra. Olha aqui, se eu aumentar o comprimento, o calor vai demorar mais. Então, dificulta, é inversamente proporcional. E a constante de proporcionalidade, quem é? O K, que é a condutibilidade ou condutividade térmica. Lembrando que valores de condutividade maiores, condutores térmicos, valores de condutividade térmica menores, materiais isolantes térmicos. O gelo, por exemplo, é isolante, é um isolante térmico. Aí a gente lembra dos iglus. Os iglus, as casas dos esquimós, né? Aquela casinha de gelo. Os iglus são feitos de gelo. Lá o esquimó fica protegido porque está isolado do meio externo. Um bom isolante térmico. Certo? Evita a transmissão de calor por condução térmica. Bem, convecção térmica. Ó, gente, a convecção térmica ela é dada por diferença de massas fluidas, na verdade, né? Diferença das massas de fluidos. Eles têm densidades diferentes. E aí se dá essa convecção térmica. Mas como assim, professor? Massas fluidas, isso é um negócio meio enrolado, né? Não, gente, ó, entenda uma coisa. Vocês estudaram densidade comigo. Cada corpo tem a sua. Vocês estudaram hidrostática, o afunda flutua. O mais denso afunda, o menos denso flutua. Ou seja, na verdade, a gente tem, por exemplo, a diferença do ar quente para o ar frio em densidade. Isso é usado muito em correntes de convecção para ar-condicionado. O ar-condicionado, por isso que ele deve ficar em cima. O ar-condicionado gela o ar em cima fica frio, o ar embaixo está mais quente. O ar frio ele é mais denso que o ar quente, ele é mais pesado que o ar quente. Então o ar frio desce e o ar quente sobe. E aí sempre vai ter essa corrente de convecção, porque o ar quente que subiu vai ser resfriado e o ar frio que desceu vai trocar calor com os corpos. E aí sempre vai ficar ar frio desce, ar quente sobe, ar frio desce, ar quente sobe. É chamada corrente de convecção, porque os fluidos têm densidades diferentes. Como diz o nome, fluidos, convecção só ocorre em líquidos e gases, condução geralmente em sólidos. Mas convecção em líquidos e gases. Não ocorre em meio sólido a convecção, ok? Olha aí. E outro detalhe, viu? Na convecção, diferente da condução. A condução só ocorre em transferência de calor. Aí ele é transmitido de partícula para partícula em um mesmo meio material, em um mesmo corpo. A convecção não. A convecção ela ocorre não só a transmissão de calor, mas ocorre também a transmissão de partículas, a transmissão de matéria, ou seja, ar frio desce, ar quente sobe. O transporte, a fumaça, por exemplo, fumaça ela sobe, por que ela sobe? Porque ela é menos densa que o ar, por isso que ela sobe.
você vê que está sendo transmitido partículas na fumaça. Então, é o único meio de transmissão de calor que ocorre transmissão de partículas na convecção térmica. Beleza? E a convecção, ela está presente muito nos fenômenos de massa de ar. Um deles, o fenômeno da brisa marítima e o da brisa noturna. O chamado vento terral, que a galera chama muito. No fenômeno da brisa marítima, né, você tem a brisa soprando pelo dia do litoral para o continente, de uma parte de menor temperatura para o de maior temperatura. Pelo dia, o continente está numa temperatura muito alta. Por exemplo, eu pego assim você vai no interior, vai em Bateguara. É quente pelo dia, muito quente, mas quando vai à noite é muito frio em Bateguara. Por que isso acontece? Isso acontece porque o vento sopra pelo dia, o dia todo, saindo do litoral para o continente. E aí, o continente vai sendo resfriado o dia todo e à noite vai fazer muito frio. Diferente, é claro, a gente já explicou isso também com o calor específico, né? O calor específico também explica isso, mas a condutividade também serve para explicar, certo? No final, o fenômeno de massa de ar, a brisa ela sopra ao contrário, é a brisa terrestre. A noite toda ela vai soprando do continente para o litoral. É o que a galera do surf chama de vento terral, porque vem da terra, ok? A galera utiliza para pegar onda, né? As ondas ficam com uma velocidade mais lenta e aí fica mais fácil para você dropar na onda. Aqui é fenômenos de massa de ar. Qualquer fenômeno de massa de ar é convecção térmica, tá certo? Vamos lá. Irradiação térmica. Já está dizendo o nome, está irradiando o calor. É através da emissão de ondas eletromagnéticas, ou seja, não é condução, o calor não está sendo conduzido por um meio para você, não tem partícula sendo lançada para você. Você só está sentindo esquentar. Por exemplo, quando você chega perto de um ferro quente. Você chega perto de um ferro quente e você sente calor. É porque o ferro está irradiando o calor para a sua mão. Forno de micro-ondas também, irradiação térmica. Ou você está se aquecendo numa fogueira. A fogueira irradia calor para a sua mão. Irradiação térmica. A irradiação térmica é o único tipo de transmissão de calor que não precisa de meio material. Ou seja, o calor só pode ser transmitido no vácuo por irradiação. Por condução e por convecção, você não consegue transmitir calor no vácuo. É só lembrar de uma coisa. A gente recebe calor do Sol por irradiação térmica. Porque ele passa pelo espaço para chegar até a Terra. Tá certo? Tá aí. Conceitozinho que eu acabei de falar, na verdade. Viu, galera? Outra coisa interessante é o vaso de Dewar, a garrafa térmica, né? O vaso de Dewar, ele é constituído de algumas particularidades que mantêm o líquido, é claro, não vai manter para sempre, mas vai conservar por mais tempo o líquido, ou frio ou quente, dentro da garrafa térmica, dentro do vaso de Dewar. O apoio de material isolante térmico, ele serve justamente para evitar que o líquido perca calor também por condução térmica ou ganhe calor, para evitar a troca de calor com o local onde a garrafa estiver apoiada, certo? Beleza, turminha? E o vácuo? Entre a ampola de vidro e as paredes da garrafa se forma um vácuo. Por que o vácuo? Bem, o vácuo serve para evitar a perda de calor por condução
e convecção térmica da garrafa. Porque aí quando você forma esse vácuo, ela não perde calor nem por condução nem convecção. Porque a única forma de transmissão de calor através do vácuo é a irradiação térmica. Então aí você evita que ela perca calor por condução térmica ou convecção. Beleza, galera? Aí nada. Aí vamos lá. Peguei esse exemplo aí, viu? Tem exercício no módulo de vocês, para vocês fazerem. E esse exemplo para a gente ver como é que funciona um pouquinho transmissão de calor. Considere as situações descritas a seguir. 1. Nas geladeiras, o congelador fica na parte superior. Gente, o congelador fica na parte superior, nas geladeiras, viu? Né? Não estou falando freezer não, estou falando geladeira das antigas, que é toda aberta. Por que o congelador é na parte superior? Ora, o congelador vai congelar, aquele frio todinho. Então, o congelador congela e lá em cima é ar frio. O ar frio vai descer e o ar quente vai subir. Justamente, qual é o tipo de transmissão de calor aí? Convecção térmica. Massagear, corrente de convecção, ar frio desce, ar quente sobe. Justamente porque quando o ar frio desce, eu vou refrigerar os alimentos. Por isso que ele tem que ficar em cima, o congelador, e não embaixo. Ok? Primeira parte, convecção térmica. 2. Um talher metálico introduzido parcialmente em uma panela com água quente se aquece por inteiro. Bem, o talher metálico, quando você, por exemplo, a concha. Minha mulher odeia quando eu faço isso. Ela vai lá, faz um feijãozinho lindo, maravilhoso. Eu vou lá, professor de física, não? Mas na cozinha, pelo amor de Deus. Só sei comer, na verdade. Aí vou lá, coloco lá a concha, deixo a concha no feijão. O que é que acontece? Quando minha mulher vai pegar, tá quente. Porque o calor é conduzido de uma ponta para outra. Então a segunda é condução térmica. Ali aquela conchinha tinha que ter um isolante térmico, né? 3. Um objeto colocado próximo de uma lâmpada incandescente fica muito quente. Você encostou, né? Tá aqui a lâmpada e o objeto. Aí o que é que acontece? A lâmpada e o objeto. O objeto vai ficando quente. Por quê? A lâmpada está irradiando calor para o objeto. Recebe calor por irradiação térmica. Logo, a propagação de calor por condução ocorre principalmente... Aí, galera, já respondi, né? A2. Alternativa 2. Letra B. B de Arnaldo, B de Bonito. Galera, espero que tenha ajudado, viu? Na próxima aula, a gente volta com estudo dos gases, viu? Faça as questões do módulo de transmissão de calor. Qualquer dúvida, tente entrar em contato comigo, viu, galera? Tchau, abraço a todos.